Meu cálice transborda. Salmo 23, verso 5. O salmo culmina nessa expressão. O poeta não pode subir mais alto. Ele se esforçou para expressar a bem-aventurança de sua condição em ter o Senhor como seu pastor. Mas depois de todos os seus esforços, ele está consciente do fracasso. Seu soneto não atingiu o auge do grande argumento. Nem sua alma, embora engrandecida de gratidão, foi capaz de abranger os dons imensuráveis da graça. E, portanto, maravilhado com as prodigiosas superfluidades da misericórdia, ele clama: meu cálice transborda. Em uma frase curta, mas mais expressiva, ele faz o mesmo que dizer: não apenas tenho o suficiente, mas mais do que o suficiente. Eu possuo não apenas tudo o que sou capaz de conter, mas herdei um excesso de alegria, uma redundância de bênção, uma extravagância de favor, uma prodigalidade de amor. Meu cálice transborda. Não sabemos quando Davi escreveu este salmo. Parece, no entanto, não haver nenhum período de sua vida em que ele pudesse ter usado essa expressão em referência puramente às suas circunstâncias temporais. Em sua juventude, ele era um menino pastor e mantinha o rebanho de seu pai. E em tal ocupação havia muitas dificuldades e desconfortos, além dos quais ele parece ter sido objeto de má vontade de seus irmãos. Ele não foi embalado no joelho do luxo, nem mimado com indulgências. A sua vida foi dura no exterior e tinha um curso difícil em casa. E a menos que ele fosse profundamente espiritual e, portanto, encontrasse contentamento em seu Deus, ele não poderia ter dito: meu cálice transborda. Ele veio para a vida pública e viveu nas cortes de Saul e até mesmo se tornou o genro do rei. Sua posição era muito perigosa para lhe proporcionar alegria. O rei o odiava e procurou sua vida muitas vezes. Se ele não falasse de graça e não de circunstâncias externas, ele não poderia ter dito: meu cálice transborda. Durante o período do seu exílio, seus refúgios eram nas tocas e cavernas das montanhas e nos lugares solitários do deserto, para os quais ele fugiu para salvar sua vida como uma perdiz caçada durante muitos anos. Ele não tinha descanso para as solas dos pés. Sua sede pelas ordenanças da casa de Deus era intensa e seus companheiros não eram de tal forma que lhe proporcionassem consolo. Certamente, só poderia ter sido em referência às coisas espirituais que ele poderia então dizer: meu cálice transborda. Quando ele veio a ser o rei sobre Israel, suas circunstâncias, embora muito superiores a qualquer outra que ele esperava alcançar, foram muito problemáticas por um longo período. A casa de Saul guerreou contra ele, e então os filisteus pegaram em armas. Ele passou de guerra em guerra e marchou de conflito em conflito. A posição de um rei é, em si, um lugar espinhoso, mas este rei tinha sido um homem de guerra desde a sua juventude, de modo que, a parte da graça de Deus e das bênçãos escolhidas da aliança e da face do seu Deus, ele não poderia nem mesmo no trono dizer: meu cálice transborda. Em seus últimos dias, depois de seu grande pecado com Betseba, seus problemas eram incessantes e devem ter partido o coração do velho rei. Você se lembra do clamor: ó Absalão, meu filho, eu teria morrido por ti. Ó Absalão, meu filho, meu filho. Esse foi o fim de uma longa disciplina que a graça de Deus trouxe para o homem segundo o coração de Deus. Uma disciplina que havia sido precedida por muitas outras, na qual primeiro um membro de sua família e depois outro e outro se desviaram dos caminhos retos. Tampouco encerrou o capítulo de suas adversidades, pois os problemas de seu coração foram ampliados até o topo, e o bom velho teve que dizer em seu leito de morte que, embora se regozijasse na aliança segura de Deus, ainda assim sua casa não estava vivendo diante de Deus como seu coração poderia ter desejado. Não podemos, portanto, pegar o texto e dizer: esta é a exclamação de um homem em circunstâncias fáceis que nunca foi provado, já que desde a sua adolescência Davi viveu de provações e pelejas. Não podemos dizer que esta foi a canção de um favorito da providência que nunca conheceu um desejo não satisfeito. Não ele. Davi era um homem de problemas,
Ele carregou o jugo em sua juventude e foi castigado, disciplinado em toda a sua velhice. Você tem diante de você não um rei creso, cuja longa prosperidade se tornou ela mesma um terror, nem um Alexandre, cujas conquistas sem limites apenas excitaram novas ambições, nem mesmo um Salomão, cujo reinado foi paz ininterrupta e ganho comercial, mas Davi, o homem que clamou: um abismo chama outro abismo ao ruído das trombas d'água. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Assim, o espiritual superou o natural. As consolações do filho de Jessé excederam sua tribulação, e mesmo em seus momentos mais conturbados, houve um caminho brilhante de comunhão com o Senhor, no qual ele alegremente disse: meu cálice transborda. Para muitos que dizem conhecer Deus, seus cálices nunca transbordaram. Muitos levaram seus cálices para a fonte errada. Tais são os cálices que são mantidos sob os pingos da cisterna gotejante do mundo. Os homens tentam encontrar plena satisfação na riqueza, mas nunca conseguem. Pactolos, o rio que fluía com ouro na cidade de Sardes, não enche a taça de homem algum de satisfação. Esse poder pertence exclusivamente ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quanto ao dinheiro, todo homem terá o suficiente quando tiver um pouco mais e mais. Mas o contentamento com seus ganhos não vem para nenhum homem. A riqueza não é a verdadeira riqueza, nem os corações dos homens ficam mais cheios porque suas bolsas estão mais pesadas. Os homens pensaram em encher seus copos com as poças sujas do que eles chamam de prazer, mas tudo em vão, pois o apetite cresce, a paixão se torna voraz e a luxúria, como uma sanguessuga de cavalo, grita: dê, mais. Como as mandíbulas da morte e a boca do sepulcro, o coração depravado nunca pode ser satisfeito. Na poça poluída do prazer, nenhuma taça jamais foi enchida e transbordou, embora milhares tenham sido quebradas. É um licor corrosivo que corrói o jarro e devora o recipiente para o qual flui. Alguns tentaram encher suas almas de fama. Eles aspiraram ser grandes entre seus semelhantes e usar títulos honrosos conquistados na guerra ou adquiridos no estudo. Mas a satisfação não é criada pelo mais alto renome. Você deve se voltar para as biografias dos grandes e perceber que, em seus corações secretos, eles nunca se contentaram com os maiores sucessos que alcançaram. Talvez, se você tivesse que olhar para os verdadeiramente miseráveis, seria melhor ir às casas do parlamento e aos palácios daquele que governam as nações do que à periferia da pobreza. Pois a miséria terrível é muitas vezes vestida de escarlate, e banquetes de agonia enche a mesa dos reis. Das fontes cintilantes da fama, nenhum copo é enchido. Jovem, você está apenas começando na vida. Você tem um cálice na mão e quer enchê-lo. Deixe-nos avisá-lo, aqueles de nós que tentaram o mundo, que ele não pode encher sua alma, nem mesmo com o licor doentio que lhe oferece. Ele vai fingir preencher, mas preenchê-lo nunca pode. Há um desejo da alma que nunca pode ser satisfeito, exceto por seu Criador. Em Deus somente está a plenitude do coração que ele faz para si mesmo. Alguns cálices nunca são enchidos pela excelente razão de que os portadores deles sofrem da grave doença do descontentamento natural. Todos os homens não convertidos ou cristãos nominais não estão igualmente descontentes, mas alguns estão intensamente descontentes. Você não pode encher o coração de um homem descontente mais do que você pode encher um copo com o fundo arrancado. Um homem satisfeito pode ter o suficiente, mas um homem descontente nunca pode. Seu coração é como o pântano do desânimo, no qual milhares de vagões carregados do melhor material foram lançados. E, no entanto, o pântano engoliu tudo e nada ficou melhor. O descontentamento é um pântano sem fundo no qual, se o mundo fosse lançado, estremeceria e se levantaria para outro. Um homem descontente se condena à mais terrível forma de pobreza. Sim, ele se faz tão pobre que os rendimentos dos impérios não podem enriquecê-lo. Vocês são vítimas do descontentamento? Rapazes, vocês acham que nunca podem se contentar enquanto são aprendizes?
Você está impaciente em sua posição atual? Acredite em mim. Como George Herbert disse sobre os rendimentos em tempos passados, aquele que não pode viver com 20 libras por ano, não pode viver com 40. Assim posso dizer, aquele que não está satisfeito em sua posição atual, não ficará satisfeito em outra, embora isso lhe trouxesse duplas posses. Se você acumulasse propriedades, meu jovem, até ficar enormemente rico, mas com o mesmo coração faminto em seu peito, você ainda ansiaria por mais. Quando o abutre da insatisfação tiver uma vez fixado suas garras no peito, ele não deixará de dilacerar suas entranhas. Talvez você não esteja mais sob tutores e pais, mas tenha iniciado a vida por sua conta própria, e ainda assim, você está descontente com a providência. Você sonhou que se você fosse casado e tivesse seus filhos com você e uma casa só sua, então você ficaria satisfeito e seria feliz. E tudo aconteceu, mas nada te satisfaz. A refeição fornecida hoje não foi boa o suficiente para você. O melhor casamento não pôde e não pode fazer o cálice transbordar. A cama em que você se deitará esta noite não será macia o suficiente para você. O tempo está muito quente ou muito frio, muito seco ou muito úmido. Você quase nunca encontra um de seus companheiros que está bem em sua mente. Ele é muito afiado e áspero, ou então ele é muito fácil e não tem espírito. Seu tipo de homem bom você nunca vê. Os grandes homens estão todos mortos e os verdadeiros homens desta geração falharam. Alguns de vocês não podem ser felizes. Nunca estão certos até que tudo esteja errado. Nem insuportáveis até que tenham rosnado pela manhã. Não há como te agradar. Conheço homens que, se estivessem no paraíso, criticariam as clareiras do Éden e proporiam desviar os canais de seus rios e mudar a posição de suas árvores. Se a serpente fosse excluída, eles exigiriam liberdade para ela entrar e ficariam indignados com sua exclusão. Eles criticariam a música dos anjos, criticariam os querubins e se cansariam de vestes brancas e harpas de ouro. Ou, como último recurso, ficariam zangados com um lugar tão completamente abençoado que não lhes proporcionaria um canto para a indulgência de suas censuras maldosas. Para essas mentes inquietas, o cálice que transborda não está preparado. Alguns também sabemos cujo cálice nunca transbordará porque são invejosos. Eles ficariam muito satisfeitos com o que têm, mas alguém tem mais e eles não podem suportar. Se eles veem um outro em uma posição melhor na sociedade, eles anseiam por rebaixá-lo ao seu nível. Agora, certamente, amigo, se você acha sua própria sorte difícil de suportar, você não pode desejar que outro homem sofra isso também. Se o seu caso é difícil, você deve se alegrar que outros não estejam igualmente aflitos. É uma coisa feliz quando o homem se livra da inveja, pois então ele se alegra com a alegria dos outros e com uma apropriação secreta que está longe de qualquer coisa como roubo. Ele chama de seu tudo o que pertence a outros homens, pois ele é rico em suas riquezas, feliz em sua alegria e, acima de tudo, feliz por ter sido salvo. Alguns de nós sabem o que é duvidar de nossa própria salvação e ainda assim sentir que devemos sempre amar a Jesus Cristo por salvar outras pessoas. Eu te exorto, expulse a inveja. O dragão verde é um hóspede muito perigoso na casa de qualquer homem. Lembre-se, pode espreitar no coração de homens muito bons esse dragão. Um pregador pode não ser capaz de apreciar os dons de outro pregador, porque eles parecem ser mais atraentes do que os seus. Boas pessoas, quando veem outro útil, têm o hábito de dizer: sim, mas ele não faz isso, ou ela não faz aquilo. E a observação é feita: ele é muito útil, mas muito excêntrico. Como se alguma vez houvesse um homem que fizesse alguma coisa neste mundo que não fosse excêntrico de alguma forma. Suas próprias excentricidades, que são coisas desconfortáveis, Deus muitas vezes anula para ser o poder dos homens e mulheres que ele pretende empregar para traçar novos caminhos de utilidade. O que você chama de imprudência pode ser fé, e o que você condena como obstinação pode ser apenas força de espírito necessária para perseverar nas dificuldades. Bendiga a Deus pelos homens graciosos como você os encontra, e não queira que eles sejam diferentes do que são. Quando a graça divina os tiver renovado,
ajude-os o quanto puder e faça o melhor uso possível deles. E se o sino deles não toca a mesma nota que o seu e você não puder mudar seu tom, e ainda assim você sente que sua nota seria discordante da deles, ore a Deus para sintonizar seu sino em harmonia com o deles. Que do campanário sagrado possa soar um sino santo, santificado e harmonioso através da união de todos os sinos e todos os seus tons no único louvor a Deus. A inveja impede que muitos cálices transbordem. Assim, mais uma vez, no melhor dos homens, a incredulidade certamente impedirá que o cálice transborde. Você não pode entrar na condição do salmista enquanto duvida do seu Deus. Observe bem como ele coloca: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não tem medos, pressentimentos ou dúvidas. Ele deu um escrito de divórcio entre sua alma e a ansiedade. E agora ele diz: meu cálice transborda. Com o que você está se preocupando, minha irmã? Qual é o último assunto novo para se preocupar? Se você se afligiu durante toda a sua vida, seu marido, seus filhos e seus empregados passaram por momentos tristes. Seu marido sente em relação a você: boa mulher, não sei de nada em que eu possa criticar ela, exceto que ela critica os outros e sofre quando não há motivos para lamentar. Que o Senhor se agrade em tocar sua harpa para que ela não produza notas tão dissonantes como agora, mas possa produzir a alegre música de louvor. Sua grande necessidade é uma fé mais infantil em Deus. Tome a palavra de Deus e confie nela, e, boa irmã, seu cálice transbordará também. Qual o seu problema, irmão? Você estava sorrindo agora mesmo ao pensar em como algumas mulheres são ansiosas quando eu falei, pois você pensou: elas não têm os cuidados e durezas que os homens têm nos negócios. Pouco você sabe. Há um fardo para as mulheres carregar que é tão ou mais pesado do que o de seus maridos e irmãos. Mas qual é a angústia de todos vocês? É uma que você não ousa contar a Deus? Então, que negócio você tem com isso? Com algo que você não ousa contar a Deus? É algo que você não pode contar a Deus? O que há em seu coração que proíbe você desabafar? Você não pode pedir a bênção dele sobre isso, porque isso desonra? É algo que você se recusa a contar a Deus? Então será um problema e uma maldição para você, e ficará cada vez mais pesado até que o esmagará na terra. Mas venha e conte ao seu grande ajudante. Você deve acreditar em Deus por seus filhos, acreditar nele sobre sua propriedade, acreditar e descansar em Deus sobre sua esposa doente ou seu filho moribundo. Acredite em Deus sobre suas perdas e dívidas impagáveis e negócios em declínio. Um peito nu diante do Senhor é necessário para a satisfação perfeita. Provei Deus e falo que sei. Tive um cuidado que me incomodou, que dificilmente poderia comunicar a outra pessoa sem talvez piorá-lo. Eu fiz o meu melhor e orei sobre isso, mas não vi uma maneira de escapar. E finalmente deixei com Deus, sentindo que se ele não resolveu, devia ficar sem solução. Resolvi que não teria mais nada a ver com isso. E quando fiz isso, a dificuldade desapareceu. E com o seu desaparecimento, encontrei uma razão adicional para confiar em Deus. E pude novamente dizer: meu cálice transborda. Devemos andar pela fé com os dois pés. Alguns tentam andar pela fé com o pé esquerdo, mas não levantam o pé direito da terra. E, portanto, não fazem nenhum progresso. Totalmente pela fé, devemos viver. Aquele que aprende a fazer isso, logo dirá: meu cálice transborda.